Vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer a exposição aqui, o objetivo é falar sobre o perfil da banca, eu vou falar com vocês sobre o perfil geral da FGV, vou falar sobre o perfil da parte de língua portuguesa da banca também, do perfil de legislação e direitos humanos, e vou trazer algumas questões aqui na aula para a gente poder observar à luz desse perfil que eu vou tematizar. Aí eu só vou combinar com vocês assim, numa primeira parte, eu vou fazer uma exposição, e aí eu paro para que vocês possam fazer as perguntas, levantar as dúvidas, enfim, tá? Quando essa aula, se ela for veiculada através do canal, a gente precisa dizer com clareza que essa é uma aula ministrada aqui ao vivo em 22 de abril, né, de 2023, para os alunos da nossa plataforma. Olha, o primeiro ponto que eu preciso dar de informação a vocês é assim, todos os nossos alunos, até essa data de hoje, estão através de uma plataforma que é Instituto Atenas, vão permanecer conosco neste espaço sem nenhum problema, mas a partir da semana que vem, nós passaremos a ter uma página própria, tá? Que é esta página citada aqui, heredifernandes.com.br, é uma loja virtual nossa, que está ramificada com essa outra plataforma, mas que o aluno não precisa entrar em um lugar e acessar outro, já vai entrar aqui e cair direto em todos os cursos que nós vamos ofertar. Por quê? Agora que nós temos banca divulgada, que nós já temos tudo certo, a gente pode caminhar no perfil da FGV, isso é muito mais fácil para nós. Eu coloquei aqui, ó, quem ainda não me segue lá através do Instagram, eu vou começar a postar vários exercícios lá no Instagram também, @heredifernandes, para a gente poder começar a discutir nas várias redes. O meu canal do YouTube, eu vou reforçar uma promessa que eu fiz ao final da aula, que vocês vão perceber que eu vou falar da redação. Vou utilizar uma dinâmica de redação aqui com os meus alunos. Quando eu digo com os meus alunos, a gente vai fazer sorteio entre vários alunos, né, matriculados nas diversas turmas, para fazer correções de redações específicas em aulões que eu terei condição de ministrar aos sábados. Então, eu vou explicar isso direitinho. Lá no canal nosso do YouTube vão ficar as duas playlists, tá? Com o curso SEE Minas Gerais, com várias coisas que são gratuitas, abertas a todo mundo. E também vai ter essa playlist curso de redação. O contato telefônico aqui da nossa equipe, por que eu gosto de colocar? Não só para quem quer entrar em contato conosco através da rede aberta, né? Mas vocês que são alunos, que precisam postar dúvidas para chegar até os professores, tal. Esse telefone, ele funciona no modo WhatsApp, tá? Ele tem um telefone geral, em horário comercial, quando a gente não tem a sobrecarga muito grande, é possível atender ligações telefônicas. Então, vamos começar aqui com a FGV. Olha, a primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam é que a gente não pode assustar com banca. A primeira coisa é essa, tá? Fundação Getúlio Vargas, FGV, banca oficial do concurso da Secretaria de Estado de Educação. Quando eu falo assim, a gente não pode assustar com banca, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Tem banca fácil, que gera uma complicação absurda. Por que gera complicação absurda? Porque, às vezes, o certame é muito concorrido, não dá conta de organizar e vira aquela confusão, e as provas, as notas ficam muito próximas. Nós já tivemos questões de concurso que tiveram que realizar sorteio para desempate. Então, às vezes, é um problema. Nós temos bancas extremamente difíceis no formato de elaboração das provas, e aí aquilo que o candidato estudou fica confuso, e aí é uma tristeza, um desespero. Eu gosto de pontuar assim, a FGV nem está nesse nível mais baixo, nem está nesse nível mais alto. Eu a considero uma banca intermediária com uma boa qualidade. Eu coloquei aqui para vocês, ó, que ela tem muita tradição. O que significa isso? Não quer dizer só que ela já é uma banca bem antiga, né? Acho que, salvo engano, da década de 40, mas quer dizer que ela já tem um perfil consolidado, construído. Então, não é tão difícil da gente buscar essa estrutura da banca. Tem uma seriedade também muito grande construída. E nós vamos para o primeiro ponto que preocupa e eu quero que vocês pensem. Só pedindo assim, não precisa anotar, quero que vocês prestem atenção aqui, eu vou deixar o material disponível aí para vocês lerem, e depois vocês vão fazer as marcações, tá? Olha, ela adapta fácil às demandas do órgão que representa. Então, significa o quê?
Aí ela vai representar a Secretaria de Estado de Educação, então ela vai se adaptar a todo aquele universo de cobrança, as demandas oficiais das escolas e tal, para poder fazer essa cobrança mais personalizada. Ah, ela vai aplicar um certame lá em Pernambuco, então ela faz uma adaptação também muito fácil àquela esfera. Então ela tem esse perfil. Ela tem facilidade em inovar. Então significa que, olha bem, para a gente construir um perfil dessa banca, eu sempre traço um raio de pelo menos 6 anos de avaliação, porque ela vai mudando a estrutura. Então, assim, falar assim, eu vou pegar uma prova, uma seleção de provas de 2021. Você não necessariamente pode construir o perfil dessa banca. Então, nós vamos falar aí em alguns anos que são interessantes a gente selecionar provas para fazer a resolução, tá? Costuma contemplar todo o edital. Aqui já é uma parte, assim, para a gente respirar e pensar. Essa banca, diferente de muitas outras, ela não deixa muitos conteúdos soltos, não. Acontece em vários concursos dela cobrar tudo que está previsto no edital. É possível? É. Eu não estou dizendo toda a matéria. Mas, exemplo, tem LDB, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ainda que seja uma questão de cada uma dessas legislações, mas se elas estão no edital, provavelmente elas estarão tematizadas na prova. Então, aí a gente tem que pensar assim, preguiça nem pensar. Eu preciso passear com muita dedicação por todos esses conteúdos. É um perfil dela. Enunciados longos, que exigem muita concentração, focar na pergunta, tá? Por quê? Aí eu já vou fazer uma diferença que eu considero em relação à banca FUMARC. Os enunciados da FGV, eles são um pouco extensos, mas eles não têm a confusão que a FUMARC traz, porque a linguagem da FUMARC é muito mais rebuscada. Vocês vão perceber aqui nas questões da FGV que é uma linguagem mais direta, então a gente consegue entender o que ela está querendo com mais clareza. As questões são muito associadas a textos. O cansaço é um elemento desafiador. Mas a FGV, eu já vi gente colocando assim, a FGV tem textos muito longos, a FGV não tem textos muito longos. Acontece que ela tem muitos pequenos textos associados a várias questões, então acaba ficando um perfil muito exaustivo. Eu falo que são batidinhas de corridas. Foi na questão um textinho, respondeu outro textinho, tal. As outras bancas trazem logo aquele textão, calhamaço, que vem com outras questões. Ela não, ela vai espalhando pequenos textos, e isso também traz uma exaustão, tá? Perfil geral aqui. Agora, vamos entender o seguinte, olha só, prova de língua portuguesa. Aqui eu já peço a pessoa de novo que faz um momento de respiração para ficar tranquilo, tá? E dizer assim, olha lá o que eu coloquei no início, o que eu coloquei aqui bem, é a prova mais temida pelos candidatos. Por quê, gente? Porque é o desempate da FGV. E eu não estou falando só da educação, tá? A prova de língua portuguesa é tratada por essa banca, né? Continua sendo tratada, mas assim, eu nem sei se foi intencional, mas pelo que ela fez ao longo dos anos, como elemento de dar rasteira. Então, nós vamos focar muito no perfil aqui de língua portuguesa. Por quê? Porque não é, olha, mas eu tenho 30 questões de uma parte de legislação, só tem 10 de língua portuguesa. Ela costuma, às vezes, até atribuir peso 2, né? Algumas provas são assim. Então, cada questão, ao invés de 1 ponto, vale 2 pontos. Mas é muito mais difícil para os candidatos fecharem a prova de língua portuguesa. A gente vai entender algumas dificuldades aqui, para vocês já começarem a se familiarizar. Os enunciados, às vezes, são complexos em razão da extensão. E aí eu vou acrescentar, aqui também tem a questão da familiaridade com o tipo de vocabulário. A pessoa saber que, olha, um item que está semanticamente modificável. Precisa saber o que é semanticamente modificável. Então, por isso que eu falo que a gente não pode desesperar com o perfil da banca. Com banca nenhuma. Por quê? Porque treinar vai fazer com que nós conheçamos esse vocabulário e nós vamos adquirir uma familiaridade com ele. Pronto, resolvido. Vocês vão perceber isso. Foco na interpretação de textos, especialmente nas estratégias argumentativas. Vamos entender aqui.
Essa banca, ela costuma trabalhar entre 60% e 75% das questões com interpretação de textos. Ah, então eu vou focar na interpretação e eu vou largar a gramática? Não façam isso. Então, às vezes, o que salva a pessoa na parte de língua portuguesa é justamente a dedicação à gramática. É óbvio que nós temos que pensar assim, nós temos que mandar muito bem na parte de interpretação e também muito bem na parte de gramática. Mas por que eu estou trazendo essa questão da interpretação? Para primeiro chamar a atenção. Interpretação, eu não disse compreensão, porque interpretação são aquelas questões um pouquinho mais complexas, que nós não teremos respostas diretamente no texto. Nós temos que ler, que compreender, encontrar pistas para chegar às respostas. São essas as questões que essa banca vai focar, tá? E aí, olha bem, dentro dessa interpretação que eu já marquei aqui para vocês, olha, e que eu quero muito que vocês comecem a agir a partir desse perfil traçar, o que ela mais vai cobrar dentro da interpretação de textos? Porque tem alunos que pensam assim, ai, meu Deus, eu não sei interpretar o texto, parecendo que é só ler o texto, ou ele sabe ou ele não sabe. E não é assim que funciona. Eu vou jogar questões aqui adiante, vocês vão perceber. Olha, primeira coisa, estudar tipologia textual, tá? Nas nossas aulas lá da plataforma tem. Gênero textual. O que é tipologia? Narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, tá? As características desses tipos, isso é muito cobrado e auxilia na interpretação. Gênero textual, característica da notícia, característica do artigo de opinião, e aí vai. Todo texto que circula na sociedade, ele pertence a um gênero. Então, é importante saber isso aqui. Coerência e coesão, vocês que já têm as aulas lá, eu vou colocar uma aula extra sobre coerência e coesão, por causa do perfil dessa banca que bate muito, tá? Então, nem vou esperar edital, porque eu já sei que vem pesado aqui. Não existe prova da FGV que não tematize coerência e coesão. E, obviamente, dentro disso aqui, os conectivos, tá? O que são os conectivos? Aquelas conjunções, não só conjunções, mas principalmente as conjunções que servem para conectar as orações. Ele trabalha, mas não recebe. Esse mas pode ser substituído pelo quê? Qual é o valor semântico que esse mas traz nessa frase? Representa uma ironia? Então, ela mexe muito com essa produção de sentidos. É interpretação de texto nesse sentido, tá? Temos dentro da parte de gramática o foco central dela aqui, ó. Morfologia, que é o estudo das classes de palavras, ela toca muito em diminutivo e de substantivo, em classificação, emprego de pronome, a gente vai perceber isso. Sintaxe, uso da crase, do acento indicativo de crase, né, que é o acento grave, concordância, regência, ela vem muito forte aqui. Semântica, a parte de semântica, ela mexe muito com a reescritura de frases, tá? Reescritura e substituições. Tanto para pedir análises semânticas, para saber se uma frase reescrita com outras palavras tem o mesmo sentido, quanto para observação gramatical. Se ao trocar, de repente, um verbo A por um verbo B, se a concordância se mantém. Então, é uma banca que mexe com análise gramatical, também pontuada com a parte interpretativa. Aí, nessa parte de língua portuguesa, como que nós vamos fazer para enfrentar esse desafio, tá? Vocês, alunos, na hora que eu fechar esse pedacinho aqui, eu já vou abrir para alguma pergunta antes de eu cair aqui nas questões, tá? Como enfrentar o desafio da banca? O que eu, Heredi, quero muito que vocês façam, tá? Precisa incluir na rotina de vocês, quando eu digo rotina, é diária, a interpretação de texto. Como assim pegar textos, tá, da Fundação Getúlio Vargas e pensar assim, ó, diariamente, pelo menos umas 3 a 4 questões envolvendo textos, eu vou resolver, tá? Então, ok, não encontrei, eu não estou ali, vocês vão ver que eu vou auxiliar nesse processo, mas eu tenho outras questões, aí eu vou colocar bancas que têm um perfil parecido, que vocês também podem buscar textos para trabalhar a interpretação nesse sentido.
ler questões primeiro e o texto depois. Eu já até falei isso nas aulas com vocês. Por quê? Eu tinha uma expectativa de que seria essa banca. E aí, para pensar o seguinte, olha só, eu não vou chegar, se eu tiver um texto maior, que ela inova muito, tá? Ah, eu tenho um texto maior e eu tenho uma questão. Ah, eu tenho um texto pequeno e eu tenho uma questão. Nós vamos ler a questão primeiro. E depois nós vamos fazer a leitura do texto. Por quê? Para não ser, olha, induzido às pegadinhas da banca. Nós vamos fazer essa estratégia. Depois vai realizar a leitura global do texto para identificar o conceito central dele. Todo texto, gente, tem conceito central. Esse texto, geralmente, ela mexe muito com anúncio, ela mexe com propaganda, ela mexe com cartaz, ela mexe com gêneros textuais curtinhos para tematizar questões. Então, nós precisamos entender isso. Ah, ela está mexendo com uma propaganda? Olha, um gênero textual. Propaganda tem uma finalidade, que é o quê? Vender um produto, convencer sobre uma ideia, enfim. Então, isso já vai me auxiliar na interpretação daquele texto. Então, a gente precisa ficar focado nisso. Sinalizar durante a leitura os pontos de encontros com as alternativas. Eu vou explicar isso aqui melhor na questão que vem adiante, que eu acho que fica mais claro, tá? Ficar muito atento, pelo amor de Deus, ao sentido figurado das palavras, tá? Bonito para FGV depende muito para eu falar que é sinônimo de belo. É isso que eu quero dizer. Olha, FGV é do tipo assim, gente, olha, o bonito chegou. Isso são horas, FGV é nesse sentido, tá? Bonito ali, ó, tá ó, longe de ser belo. Então, nós precisamos entender o sentido da palavra dentro do contexto que ela é empregada, porque essa banca, ela mexe muito com o sentido figurado, tá? Além do real. Ter cuidado com extrapolações e reducionismos. São erros que os candidatos cometem, tá? Na verdade, são erros da interpretação de texto que os candidatos não percebem. Quando uma alternativa extrapola muito e por isso ela está errada, ou quando ela reduz o conteúdo do texto e por isso ela está errada. Eu vou provar isso aqui a vocês, nessa questãozinha aqui, à frente, que eu deixei para vocês raciocinar um pouquinho, e eu já venho aqui com a resposta. Uma questão da FGV, eu até não coloquei o contexto aí para vocês, eu preciso retomar ela aqui, tá? Ela foi aplicada em 2018 para o cargo de pedagogo, ok? O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o seguinte, eu quero que vocês entendam, olha bem, essa questão é de 2018, aplicada na área da educação para o cargo de pedagogo. Então, olha, nós estamos mexendo com o gênero textual, é por isso que a gente fala para estudar o gênero, cartaz publicitário. Gênero textual, estudar quais são as características do cartaz, características da notícia, ela está cobrando o gênero textual. E aí, o que que tem aqui no cartaz? Mostrava o seguinte, esse aqui é o texto do cartaz. Olha, veste Rio, a moda aqui é fazer negócio. Só que, olha, o que que a gente teria que ter visto primeiro? Aqui, ó, a frase, a moda aqui é fazer negócio, tem sua originalidade apoiada em quê? Então, ele está dizendo que essa frase é uma frase original, e que essa originalidade, que faz com que ela seja única, vamos pensar assim, é o quê? É o emprego de linguagem não figurada, é a duplicidade de sentido da palavra moda, e aí a gente tem que entender se moda pode ter um duplo sentido. Também temos que entender se aqui não pode ter linguagem figurada é aquilo que vai além daquilo que está escrito, que vai além do real, tá? Utilização de linguagem coloquial, então será que aqui tem uma linguagem coloquial? Relembrando que o coloquial fere um pouquinho a norma gramatical, né? Diferente, é aquela linguagem corriqueira do dia a dia que não está dentro do padrão gramatical. É inversão dos termos sintáticos da frase, a originalidade está apoiada nisso. O que são os termos sintáticos da frase? Para eu saber se estão invertidos, eu preciso relembrar qual é a ordem. Toda ordem frástica, ela é assim, ó, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o complemento, tá? Será que isso aqui está invertido? Isso aqui é fácil, vou até fazer isso aqui junto com vocês, olha. A moda aqui é fazer negócio. Para eu saber se a ordem está invertida, eu localizo aqui o verbo,
o verbo é. Faça a pergunta antes do verbo, tá? Quem ou o quê? Quem é fazer negócio? O que é fazer negócio? A moda aqui é fazer negócio. Então, vejam, aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho verbo e aqui eu tenho complemento. Então, olha, aqui não houve inversão dos termos sintáticos da frase. Então, eu já vou jogar isso aqui fora, porque não tem inversão. Não colocou primeiro um verbo, depois um sujeito, é disso que estou falando. Uso de erro gramatical intencional. Quando fala isso, eu tenho que focar. O que geralmente acontece nesses erros gramaticais? Ou uma palavra escrita de forma errada, ou nós não temos a concordância adequada entre o sujeito e o verbo, tá? Sujeito no singular, verbo no plural, ou então tem uma escrita inadequada, tem uma relação aí de regência inadequada, e a gente vai perceber que essa frase não tem, né? A moda aqui é fazer negócio. Então, uma frase bem sucinta. Olha só, a moda aqui é fazer negócio. Eu não necessariamente poderia estar falando de roupa. Não precisaria. Porque você fala assim, gente, a moda agora é ir para a escola aterrorizado. Infelizmente, né? Então, eu não estou falando de roupa. Não estou falando de uma coisa que é corriqueira, uma coisa que está acontecendo. Então, a palavra tem duplo sentido. Quando eu percebo isso, eu já não posso dizer que é emprego de linguagem não figurada, porque existe a linguagem figurada. O duplo sentido traz para nós a linguagem figurada, tá? E aí, olha, gabarito letra B, aqui foi explorado o que o edital traz como semântica, sentido figurado. Então, é isso que eu estou querendo dizer a vocês, assim, o foco aqui não é nem necessariamente, não é uma aula de português. É para vocês compreenderem assim, quando a pessoa projeta para vocês, a banca é muito difícil, um pontinho ali já começa da autoestima a se apagar. No concurso da educação, é o concurso que o povo mais faz terror, é o concurso da educação. Especialmente os que não estudam. Que eles falam assim, gente, vocês viram? FGV, nem compensa você estudar. Ô, menina, você vai e chuta, que você vai perder seu tempo, não vai acertar nada, que essa banca ninguém tem que dar. A criatura de Deus que está falando, ela nem abre caderno, entendeu? O negócio dela é difundir informação que ela não sabe nem o que ela está dizendo. E a pessoa assimila. Por quê? Porque nós, talvez, já estejamos lá cansados ou de estudar ou com o emocional fragilizado, e a gente internaliza isso. O problema é que eu já vi muitos ex-alunos de outras áreas que não são educação voltar de uma prova da FGV e quando chegar, passar o pânico, fala, gente, eu não acredito que eu errei isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. A banca ela é muito clara. Ó, vamos mais uma que vocês vão perceber aqui comigo. Aqui, língua portuguesa de novo. Eu vou dar um tempinho aí para vocês vão prestar atenção aí para mim e tentar acertar. O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador. Entre as vantagens oferecidas, só não está presente. Então, vamos lá. Eu já sei, eu não li o texto, mas eu já sei que é um anúncio, coisas que eu destaco no enunciado, tá? O gênero textual aqui é anúncio. Eu sei que eles estão me dizendo, né, que lá tem um conjunto de vantagens para o comprador, então estão vendendo um produto, e eles querem saber, olha, o que não figura como vantagem. Aí eu volto. Um anúncio de imóveis dizia, o anúncio, na verdade, é este aqui, começa com a abertura das aspas e fecha aqui. Então, cuidado, o outro é a voz de narrador. Então, este aqui é o anúncio. Galpões em condomínio para locação. 500 metros da linha vermelha. Restaurante 24 horas. Segurança privada 24 horas. Módulos a partir de 2.300 metros quadrados. 7.500 metros quadrados de estacionamento. Então, ok. O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o comprador. Entre as vantagens oferecidas, só não está presente alimentação saudável, segurança permanente, módulos de várias dimensões, disponibilidade de estacionamento ou facilidade de acesso. Presta bastante atenção aqui, uma coisa, bastante atenção. Teve uma pessoa aí nesse meio que acertou, mas eu vou passar todas, porque o objetivo não é, igual eu falei a vocês, não é a aula de língua portuguesa. Vocês lembram que no slide anterior, eu vou até retornar, eu disse assim, ó, olha bem, ter cuidado com
extrapolações e reducionismos. Eu vou validar comparando o anúncio com cada uma das alternativas. É assim que eu gostaria que vocês fizessem. Aí eu vou começar aqui, ó. Facilidade de acesso. Eu gosto sempre de vir para cá, tá? Vou começar com a letra E. Facilidade de acesso, será que ela tem? Aí eu já começo a colocar uma interrogação, porque a única coisa que me diz sobre o acesso é aqui, ó, 500 metros da linha vermelha. Aí eu falo assim, bom, eu não sei onde que é a linha vermelha, mas se é um anúncio, aí que é a importância de compreender o gênero textual. A pessoa coloca que uma coisa que está à venda está a tanto distante de outra, se aquilo é propaganda. Ela não vai colocar uma coisa que é negativa. Vocês estão vendo? A questão é de interpretação. Nem tudo está no texto. Ela vai o tempo inteiro contar com a sua capacidade de raciocinar e de linkar. Se eu vou vender um lote, eu vou colocar assim, ó, está a 500 metros, sei lá, do supermercado X. É porque o supermercado X é um atrativo para aquela localização. Mas, ok, eu falo assim, ó, facilidade de acesso, pode ser, mas não está tão claro. Aí eu vou e coloco uma interrogaçãozinha aqui. Disponibilidade de estacionamento? Tem. 7.500 metros de estacionamento? Tem. Aqui está certo. Mas eu quero o que não está presente. Então, essa está certa, não é minha resposta. Módulos de várias dimensões? Olha bem, vamos ver aqui. Módulos a partir de 2.300 metros quadrados. Se é a partir, eu posso ter várias dimensões a partir daí. Então, essa aqui também se sustenta, tá? Se é a partir, não é um só. Segurança permanente, está falando que tem segurança privada 24 horas. Como o dia não tem 25, então é permanente. Então, isso aqui também se sustenta. Então, o que vai gerar aqui minha desavença? Entre A e E. Agora, olha só, está falando alimentação saudável. E aqui eu tenho restaurante 24 horas. Eu não tenho nada que possa provar que a alimentação desse restaurante 24 horas é saudável. Está além, está extrapolando o que o texto me permite. Heredi, mas eu também não tenho nada que está dizendo que o acesso é fácil pelos 500 metros de linha vermelha. Você tem o gênero textual, como eu tematizei aqui no início da questão, ele traz para nós. O que o gênero anúncio obrigatoriamente faz? Elenca as características positivas para a venda de um determinado produto ou de uma determinada ideia. Então, olha, aí eu tenho como sustentar a letra E. Eu não tenho como sustentar a letra A. Então, a letra A, para mim, é o meu gabarito. E o erro é porque ela extrapola o que o texto me permite. Vocês entenderam? Então, olha, deixa eu falar com vocês agora quais são os passos fundamentais. Eu queria muito que vocês ficassem bastante atentos aqui nessa relação de língua portuguesa. Os passos fundamentais aqui é dominar o conteúdo, estudar seriamente as aulas. Aí eu já vou começar, eu vou listando pontos aqui, vocês vão ver que tem pontos assim, ó. Mas eu vou listando para explicar um por um. E vou dar bronca também, tá? Esse é o momento que eu vou dar bronca. Tem alunos que postam para mim, no privado, um videozinho falando, olha, eu estou estudando isso. Aí eu já vou pontuar aqui um erro. Eu vejo o aluno, olha bem, o último vídeo que o aluno fez para mim, acho que foi um parente que filmou, né? E ela mandou, eu acho bacana ter os feedbacks, eu respondo todo mundo. No privado que manda, o pessoal da equipe passa os contatos, eu vou respondendo. Aí eu fico observando muito a cena. Aí eu vejo que a pessoa está lá, com o notebook ligado, e a pessoa está assistindo, eu estou até na tela lá da pessoa, ela está lá assistindo. E aí eu percebo que tem um rádiozinho lá, que eu falei assim, não sei se está ligado ou se não está. O celular lá, como a pessoa estava filmando, eu ainda vi assim, ó, tela do celular acendendo. Aí eu vendo assim, um ponto de perca de atenção naquele contexto, e depois a pessoa assim, ó, um monte de trem espalhado lá no canto, eu falei, não tem um ambiente bom ali não, não tem não. Tá? Dominar o conteúdo, estudar seriamente as aulas, é você e aquela aula. Eu estou estudando língua portuguesa, eu estou com um caderno aqui de língua portuguesa, eu estou, sei lá, com a impressão, estou marcando, eu estou focado. Aquele ambiente com um monte de coisa que dispersa, aquilo atrapalha. Esquematizar os conteúdos das videoaulas, grife os conteúdos, revise, pratique-os em exercícios,
Há pouco, o Thiago falou aí que ele já terminou os conteúdos. Então, assim, não é voltar lá e estudar de novo tudo que é substantivo, não precisa disso. Revisa aquilo que você esquematizou, fez uma questão da prova, errou, retorna lá na matéria para poder entender o que foi que você errou. Não compreendeu? Posta as questões lá, né? Se você é nosso aluno, posta as questões lá. Se está me vendo depois aqui no canal também, for alguma videoaula, posta que a gente responde. Mas não fica com a dúvida. Eu vou falar disso aqui também, tá? Focar nas questões da banca, compreender as particularidades da banca. Cada banca tem um perfil diferente. Quem vai estar estudando, às vezes, para mais de um concurso, eu estou estudando agora FGV. Mas eu não vou focar nesta banca, não, porque eu estou estudando um concurso para a banca CESP. Perfis totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Inclusive, eu considero a gramática da banca CESP mais fácil para a gente conduzir do que da banca FGV. Então, assim, perfis totalmente diferentes. Você precisa se familiarizar com esse tipo de banca. Então, tem que focar nessas questões da banca. Resolver simulados respeitando o tempo, não apenas questões aleatórias. O que significa isso? A prova, nós já sabemos que são 10 questões de língua portuguesa. A minuta, né, o pré-edital, falava que eram questões de A a D. A minuta trazia isso. Essa banca não tem perfil de A a D, ela tem perfil de A a E. Mas a minuta falava A a D. Então, a gente está nessa expectativa. Ok, mas eu vou resolver as questões dessa banca, eu vou encontrar questões que têm de A a E. Não tem problema, porque aí você vai ter uma questão a mais, se vier de A a D, excelente. Mas não é achar uma questão A e uma questão B. É pegar a prova e responder. Olhar o tempo, não se esqueçam disso. Após resolver as questões, analisar o desempenho. O que é o desempenho? Quantas questões eu acertei? Aí tem gente que faz errado. A prova tem 10 questões. Eu acertei 7. Menino, fui bem. Fechei, sei lá, fui lá descansar. E as 3, criatura de Deus, as 3, tem que pegar essas 3, olhar que matéria que é essa, dessa questão que eu errei, voltar lá, ainda que não seja depois que terminou a prova, que às vezes está cansado, mas coloca lá, errei essa questão, matéria tal, foi caso, eu tenho que pegar essa questão e lá descobrir por que eu errei essa questão e o que faz dela certo. Eu tenho que conferir o gabarito, ver qual que está certo e comparar com a matéria, é assim que eu estudo, tá? As outras 7, você percebeu que acertou, mas chutou uma parte? Então, assim, vamos ser honestos, você não acertou, você teve sorte. Então, as que você chutou, coloca uma bolinha lá para poder ver, assim, essa matéria, porque eu não tive muita segurança para fazer. Não podem esquecer disso, viu, gente? Após resolver as questões, analisar o desempenho, o tempo, terminou, vai lá, tempo de simulado, é assim, ó, comecei, terminei. Parei para reclamar fulano, por isso que eu estou falando do ambiente. O ambiente tem que estar sossegado, você tem que se imaginar no lugar da prova. A FGV costuma eliminar muita gente por questão de ausência de tempo, e nós estamos falando de uma prova que também vai ter redação. O cansaço, observe, por quê? Cansaço, gente, eu vou fazer aqui uma metáfora, eu recomecei na academia, Jesus Cristo, como eu estou sofrendo. Eu fiquei imaginando assim, eu vou falar disso para falar de vocês. Eu era tão ativa, sabe aquela pessoa na academia, fazia crossfit, fazia isso, fazia aquilo, eu era ativa. Agora, depois de um tempo parada, menino do céu, 1/3 do peso que pegava, eu tô lá morrendo. Aí eu descobri que eu tô pesada, que eu tô cansada, que tá dando fadiga. E você que está estudando um pouquinho e acha que está estudando muito, sabe lá Deus qual foi a última prova que você fez? E agora vai fazer prova, sei lá, com 50 questões e mais uma redação, e acha que vai acontecer um milagre de sair daqui do sedentarismo e vai chegar lá e vai arrebentar? Não vai, não vai. Então, tem que treinar tempo. Pensa na academia, pensa no... O músculo vai ganhando, potência, vai ganhando força. O cansaço faz essa fadiga mental, e aí você abandona os textos, eles podem ser pequenos, médios ou grandes, você desiste do texto. Desistir do texto da FGV é errar a questão, a não ser que sua sorte esteja assim, no grau máximo. Então, por que eu estou falando isso?
Hoje, você consegue 4 questões, 5 questões, beleza, amanhã você vai largando, você vai tentando, e é uma ação diária. Gente, a banca está publicada. Então, agora o negócio está corrido. Identificar as fragilidades. A minha fragilidade é tempo, então eu vou treinar mais tempo. É cansaço? Como que foi o meu dia anterior a hoje? Tem uma coisa que está te cansando. Você dormiu bem? Ah, meu Deus, estou muito desesperada. Inclua uma caminhada aí na sua vida, tá? Vamos começar a cuidar mesmo do físico e do emocional, porque isso elimina, tá? Não deixar o erro abandonado. Corrigir o erro para não repeti-lo, mas não deixar de treinar o que estiver acertando. Isso é importante. Porque tem gente que fala assim, ó, eu estou arrebentando em crase, eu não erro muito de crase, vou deixar a crase para lá. Começa a resolver as outras. Chega lá na questão, é um caso facultativo de crase. Oh, meu Deus, tem tanto tempo que eu não resolvo a questão de crase, estou lembrando direito, mas aí você vai forçando, não vem, não vem. Vocês estão entendendo? É treino, gente, é tudo. Treino é tudo o tempo inteiro, tá? É sofrido? É, mas é assim que a gente toma posse. Por isso que não é todo mundo que toma posse. Verificar os conteúdos com mais dificuldades e focar neles. Não se esqueçam disso, não, pelo amor de Deus, isso aqui é tão importante. Gente, isso não é assim aquela coisa disso, isso aqui é realidade. Isso aqui, ó, eu tô indo para 2 décadas que eu foco em concurso com tanta gente, eu tô falando com vocês, coloco as pessoas dentro das vagas. Verificar os conteúdos com mais dificuldades e focar neles. Quantas vezes eu vi tantos de vocês falando, eu não estudo matemática mais, eu não gosto de matemática. Por exemplo, eu vou começar por ela. Eu acho horrível interpretação de texto, eu vou começar por ela. Eu acho horrível tudo. Você vai todo santo dia treinar o que você acha horrível. Por quê? Porque o que você acha horrível é o seu ponto fraco. Precisa se transformar no seu ponto forte. Às vezes, a sua familiaridade com o que é horrível vai ser tão grande que vocês vão estabelecer um vínculo de amizade, gente. Né? Senão, concurseiro que abandona conteúdo deixa o cargo vago, tá? Não deixa porque tem outro que ocupa, né? Perguntas aí? Perguntas até aqui sobre esses pontos para eu poder passar para a parte de legislação?